Imagina você caminhando pela floresta mais densa do planeta, onde a luz do sol mal consegue atravessar a copa das árvores gigantescas. E de repente, você percebe que está sendo observado, não por animais, mas por algo que você não consegue explicar. A Amazônia, minha gente, não é só a maior floresta tropical do mundo. Ela é um universo inteiro de mistérios que a ciência ainda tenta desvendar e que as lendas locais conhecem há milênios. Enquanto todo mundo fala sobre desmatamento e biodiversidade, existe um lado obscuro e fascinante dessa selva que pouquíssimas pessoas conhecem. Segredos que foram mantidos escondidos por séculos e que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre esse lugar incrível. Você sabia que existem tribos na Amazônia que nunca tiveram contato com a civilização moderna e que possuem conhecimentos que a ciência ocidental não consegue explicar? Ou que há relatos de cidades perdidas completamente cobertas pela vegetação, construídas por civilizações avançadas que desapareceram sem deixar praticamente nenhum rastro? E tem mais, muito mais. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 7 segredos da Amazônia que vão mexer com a sua cabeça e te fazer ver essa floresta com outros olhos completamente diferentes. E aí, galera, antes de mergulhar de cabeça nesses mistérios todos, se você curte esse tipo de conteúdo sobre lugares incríveis e histórias que ninguém conta por aí, já deixa aquele like maroto no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio que a gente traz aqui. Sério, isso ajuda demais o canal a crescer e a gente consegue trazer cada vez mais conteúdo dessa qualidade para vocês. Bora lá, aperta esse like agora e vamos nessa. O primeiro segredo que preciso te contar é sobre algo que os cientistas chamam de terra preta de índio, mas que vai muito além de um simples solo fértil. Cara, estamos falando de um tipo de terra que foi criada artificialmente há mais de 2000 anos por povos amazônicos e que até hoje a ciência moderna não consegue replicar perfeitamente. Essa terra é tão rica em nutrientes que pode transformar áreas estéreis em plantações superprodutivas. E o mais impressionante é que ela se regenera sozinha. Tipo, ela não perde a fertilidade com o tempo, como acontece com os solos normais. Os pesquisadores descobriram que essa terra contém uma quantidade enorme de carvão vegetal, restos de ser, mica-ossos e outros materiais orgânicos que foram intencionalmente misturados, de uma forma específica que a gente ainda não entende completamente. O que isso significa, gente? Que as civilizações antigas da Amazônia eram muito mais avançadas tecnologicamente do que a gente imaginava. Eles não eram apenas tribos primitivas vivendo de forma simples na floresta. Eles eram verdadeiros engenheiros agrícolas que desenvolveram uma tecnologia sustentável que a nossa civilização moderna ainda está tentando copiar. Existem manchas dessa terra preta espalhadas por toda a Amazônia, algumas do tamanho de campos de futebol, outras que se estendem por quilômetros, e cada uma dessas manchas marca o local onde existiram aldeias e até cidades inteiras que foram completamente esquecidas pela história oficial. Os povos indígenas da região sabem disso há séculos e sempre usaram essas áreas para plantar. Mas foi só recentemente que os cientistas começaram a entender a magnitude do que isso representa. Imagina só, uma tecnologia de mais de 2000 anos atrás que poderia resolver problemas de fome no mundo inteiro se a gente conseguisse reproduzir exatamente como eles faziam. E o segredo completo ainda não foi desvendado, cara. É como se os antepassados tivessem deixado um presente tecnológico para a humanidade, que a gente ainda está aprendendo a desembrulhar. Agora vamos para o segundo segredo, que é ainda mais perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Existem na Amazônia estruturas geométricas gigantescas que só podem ser vistas do alto e que foram descobertas apenas recentemente quando começaram a desmatar certas áreas da floresta. Estamos falando de geoglifos, que são desenhos e formas perfeitas escavadas no solo. Algumas com mais de 300 metros de diâmetro, formando círculos, quadrados e outras formas geométricas complexas. A pergunta que ninguém consegue responder é: para quê? Por que uma civilização antiga gastaria tanto tempo e energia criando essas estruturas enormes que só podem ser apreciadas de cima, sendo que eles obviamente não tinham aviões
Ou helicópteros? Algumas teorias sugerem que eram calendários astronômicos, outras falam em rituais religiosos. E tem até quem diga que eram sinais para alguma coisa ou alguém que viria do céu. O que a gente sabe com certeza é que essas estruturas foram feitas há pelo menos 2000 anos, algumas talvez até mais antigas, e que exigiram um nível de organização social e conhecimento matemático muito sofisticado. Já foram descobertos mais de 450 desses geoglifos só na região do Acre e áreas próximas. E os cientistas acreditam que podem existir milhares deles, ainda escondidos sob a vegetação densa da floresta. O mais louco é que essas estruturas estavam lá o tempo todo, debaixo das árvores, invisíveis aos olhos de exploradores e pesquisadores durante séculos. Isso levanta uma questão assustadora. Quantas outras coisas incríveis estão escondidas na Amazônia esperando para serem descobertas? E mais, se essas civilizações antigas eram tão avançadas a ponto de criar obras dessa magnitude, o que mais eles sabiam fazer? Que tipo de conhecimento possuíam e que se perdeu no tempo? O terceiro segredo da Amazônia vai te arrepiar, porque envolve uma das lendas mais persistentes e aterrorizantes da região, e que tem relatos reais que não podem ser simplesmente ignorados. Estou falando da Mapinguari, uma criatura que os ribeirinhos indígenas da Amazônia juram que existe e que aterroriza quem se aventura muito fundo na selva. Segundo as descrições, a Mapinguari é um ser gigantesco coberto de pelos vermelhos, com cerca de 2 metros de altura, que anda sobre 2 pernas, e tem um cheiro horrível que pode ser sentido a grandes distâncias. O mais perturbador é que essa criatura supostamente tem a boca na barriga. É extremamente agressiva e praticamente invulnerável, porque os pelos grossos funcionam como uma armadura natural. Agora você deve estar pensando que é só mais uma lenda folclórica, né? Mas espera aí que fica mais interessante. Alguns cientistas acreditam que a Mapinguari pode ser uma memória cultural de um animal que realmente existiu. A preguiça gigante, que viveu na América do Sul até cerca de 8.000 anos atrás. Essas preguiças eram enormes. Andavam sobre 2 pernas quando queriam alcançar folhas mais altas e tinham uma pelagem espessa. Será que algumas delas sobreviveram em áreas remotas da Amazônia? Parece maluco, mas não seria a primeira vez que a ciência descobre que um animal considerado extinto, na verdade, ainda existe. O selacanto, por exemplo, era dado como extinto há milhões de anos, até ser encontrado vivo em 1938. Os relatos de encontros com a Mapinguari são muitos, gente, e vêm de pessoas sérias, incluindo seringueiros, caçadores e até pesquisadores. Tem um caso famoso de um geólogo que em 1975 estava fazendo um levantamento na floresta quando seu grupo inteiro teve que fugir correndo de algo que eles descreveram exatamente como a lenda da Mapinguari. O ser era gigantesco, fedia muito e emitia sons aterrorizantes. Eles não voltaram para verificar o que era porque o medo foi maior que a curiosidade científica. Verdade ou imaginação coletiva? Ninguém pode afirmar com certeza, mas uma coisa é fato. Existe algo na Amazônia que continua assustando pessoas experientes que conhecem a floresta como a palma da mão. Vamos para o quarto segredo agora, e esse aqui envolve algo que parece saído direto de um filme de ficção científica, mas que é estudado seriamente pela ciência. Na Amazônia, existe um fenômeno chamado de rio fervente, um curso de água onde a temperatura pode chegar a 100 graus Celsius. Quente o suficiente para cozinhar um animal vivo que cair ali. Esse rio fica no Peru, numa região chamada Mayantuyacu, e durante muito tempo foi considerado apenas uma lenda local, até que um geólogo chamado Andrés Russo decidiu investigar a fundo. O cara literalmente foi atrás dessa história que ele tinha ouvido do avô quando era criança, e descobriu que era real. O rio tem cerca de 6 quilômetros de extensão, e em alguns trechos a água chega a ferver, de verdade. O que causa isso? A explicação geológica diz que é água aquecida por atividade geotermal vinda das profundezas da Terra. Mas o impressionante é que não há vulcões ativos na região próxima, o que torna esse fenômeno ainda mais misterioso. Os xamãs locais consideram o rio um lugar sagrado e dizem que ele é protegido por um espírito poderoso chamado Yakumama,
a mãe das águas. Eles contam que o rio tem poderes curativos, mas também pode ser mortal para quem não respeita a floresta. Russo documentou tudo e escreveu até um livro sobre suas descobertas, provando que o rio fervente é real e não apenas uma lenda exagerada. O vapor que sobe da água cria uma atmosfera quase mística no local, e a vegetação ao redor é completamente diferente do resto da floresta, porque as plantas e animais que vivem ali precisaram se adaptar para as temperaturas extremas. Isso mostra que a Amazônia ainda tem características geológicas únicas, que a ciência está apenas começando a mapear e entender. Quantos outros rios, cachoeiras ou formações estranhas existem lá dentro, esperando para serem descobertos? O quinto segredo é perturbador, porque envolve algo que desafia tudo o que sabemos sobre urbanização na Amazônia. Durante séculos, arqueólogos e historiadores acreditaram que a floresta amazônica nunca suportou grandes populações humanas porque o solo é pobre e não permite a agricultura em larga escala. Mas descobertas recentes, usando tecnologia de radar e lidar, que consegue enxergar através da vegetação densa, revelaram que existiam cidades inteiras na Amazônia pré-colombiana. Estamos falando de assentamentos complexos com ruas planejadas, praças, canais de irrigação e estruturas que abrigavam dezenas de milhares de pessoas. Uma das descobertas mais impressionantes foi feita na Bolívia, onde encontraram evidências de que a região de Llanos de Moxos tinha uma rede de assentamentos interconectados que formavam uma verdadeira civilização urbana. Eles construíram estradas elevadas, reservatórios de água artificiais e campos de cultivo em larga escala. Estimativas sugerem que, antes da chegada dos europeus, a Amazônia poderia ter abrigado entre 8 e 20 milhões de pessoas, um número muito maior do que se imaginava. O que aconteceu com toda essa gente? A resposta é trágica. Doenças trazidas pelos colonizadores europeus dizimaram até 95% da população nativa em poucos séculos. As cidades foram abandonadas, a floresta tomou conta de tudo, e a história dessas civilizações foi quase completamente apagada. O que isso significa é que a Amazônia que vemos hoje não é uma floresta intocada e primitiva. Ela é, na verdade, uma floresta que cresceu sobre as ruínas de civilizações inteiras. Muitas das árvores que existem hoje foram plantadas intencionalmente por esses povos antigos, que praticavam o que os cientistas chamam de manejo florestal. Eles modificaram a composição da floresta ao longo de milhares de anos, favorecendo espécies úteis para alimentação e construção. Então, quando você olha para a Amazônia, você não está vendo a natureza pura e selvagem. Você está vendo uma espécie de jardim gigantesco criado ao longo de milênios por pessoas que conheciam aquele ecossistema muito melhor do que qualquer cientista moderno. Agora prepara que o sexto segredo é algo que vai mexer com suas crenças sobre vida extraterrestre e visitas de seres de outros mundos. Na região do Pará, especialmente na área conhecida como Monte Alegre, existem pinturas rupestres que foram feitas há mais de 11 mil anos e que mostram figuras que muita gente interpreta como seres de outros planetas ou dimensões. As pinturas mostram figuras humanoides com cabeças grandes, olhos enormes e corpos esguios, além de objetos circulares e formas geométricas que não parecem representar nada que existia na natureza daquela época. Os cientistas ortodoxos dizem que são apenas representações estilizadas de humanos e animais. Mas tem um detalhe que complica essa explicação. Algumas das figuras parecem estar usando algo parecido com capacetes ou equipamentos na cabeça, e outras parecem estar flutuando ou voando. O que povos de 11 mil anos atrás, que supostamente não tinham tecnologia avançada, estariam tentando representar com essas imagens? Além disso, a região amazônica tem uma quantidade enorme de relatos modernos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Pilotos de aviões, moradores locais e até militares reportam luzes estranhas, objetos que se movem de forma impossível e encontros próximos que não têm explicação convencional. Um dos casos mais famosos aconteceu na década de 70 e ficou conhecido como a Operação Prato, quando a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar uma onda de avistamentos na região de Colares, no Pará. Durante meses,
moradores reportaram serem atacados por luzes que desciam do céu e que causavam queimaduras e outros sintomas físicos. O capitão Uirangê Holanda liderou a investigação e documentou tudo com fotos e relatórios detalhados. Mas o material ficou classificado por décadas. Quando finalmente foi liberado, anos depois, Holanda deu entrevistas admitindo que viu coisas que não conseguia explicar e que acreditava haver algo de verdade nos relatos. Coincidência ou não? Ele foi encontrado morto pouco tempo depois, em circunstâncias suspeitas que foram classificadas como suicídio, mas que muita gente questiona. Será que a Amazônia é um portal, um lugar especial que atrai visitantes de fora? Ou existe alguma coisa lá dentro, algum fenômeno natural ou tecnologia antiga que cria esses efeitos? Ninguém sabe ao certo, mas o número de relatos é grande demais para ser simplesmente ignorado. E chegamos ao sétimo e último segredo, que talvez seja o mais importante de todos, porque afeta diretamente o futuro do planeta inteiro. A Amazônia possui algo que os cientistas chamam de conhecimento etnobotânico, que é basicamente todo o conhecimento que os povos indígenas acumularam ao longo de milhares de anos, sobre as propriedades medicinais e químicas das plantas da floresta. Existem estimativas de que a Amazônia abriga entre 60.000 e 80.000 espécies de plantas, e os povos indígenas conhecem os usos de milhares delas. Eles sabem quais plantas curam doenças específicas, quais podem ser usadas como venenos potentes, quais têm propriedades alucinógenas para rituais espirituais e quais servem para construção, alimentação e artesanato. O problema é que esse conhecimento está sendo perdido rapidamente, conforme as tribos são dizimadas, aculturadas ou simplesmente morrem, levando seus segredos para a cova. Empresas farmacêuticas do mundo todo estão desesperadas para ter acesso a esse conhecimento porque sabem que ali dentro pode estar a cura para o câncer, para Alzheimer, para doenças que ainda nem conhecemos direito. Várias drogas importantes usadas hoje na medicina moderna vieram de plantas amazônicas. A quinina, que é usada contra a malária, veio da árvore da quina. Relaxantes musculares usados em cirurgias foram desenvolvidos a partir do curare, um veneno que os indígenas usam nas flechas. E esses são apenas exemplos do que já foi descoberto. Quantas outras plantas com propriedades incríveis estão lá esperando? O conhecimento dos xamãs amazônicos sobre a ayahuasca, por exemplo, está sendo estudado intensamente porque a bebida parece ter propriedades que ajudam no tratamento de depressão, vício e traumas psicológicos. Mas como os indígenas descobriram como preparar essa bebida? Ela é feita da combinação de duas plantas específicas e existem milhares de plantas na floresta. A probabilidade de testar todas as combinações possíveis até encontrar essa receita exata é praticamente zero. Os xamãs dizem que foram as próprias plantas que ensinaram eles, que existe uma inteligência na floresta que se comunica com quem sabe ouvir. A ciência ocidental, obviamente, não aceita essa explicação, mas não tem uma resposta melhor para dar. Como eles sabiam? E o que mais eles sabem? Que a gente ainda não descobriu? A grande tragédia é que enquanto você está assistindo esse vídeo agora, tribos inteiras estão sendo ameaçadas. Terras indígenas estão sendo invadidas e queimadas, e anciãos que carregam milhares de anos de conhecimento estão morrendo sem passar adiante. Tudo o que sabem, quando uma tribo desaparece, é como se uma biblioteca inteira pegasse fogo. Informações únicas e preciosas são perdidas para sempre. E aí, galera, o que vocês acharam desses 7 segredos da Amazônia? Qual deles te impressionou mais? Você conhece alguma outra história maluca ou mistério sobre a floresta amazônica que não foi mencionado aqui? Conta pra gente nos comentários, porque eu adoro ler as experiências e conhecimentos de vocês. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar com aquele amigo que é vidrado nesse tipo de assunto e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vêm por aí cheios de mistérios e histórias fascinantes. A Amazônia é um universo inteiro de segredos, esperando para serem descobertos. E quanto mais a gente conhece sobre ela, mais a gente percebe o quanto ainda tem para aprender. Valeu demais pela sua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.